Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui da série Databricks de 0 a 100 e hoje eu vou dar continuidade no que a gente começou ali falando sobre Unit Catalog. Nos últimos dois vídeos eu falei um pouquinho sobre o que é o Unit Catalog, quais são as suas bases, os seus pilares, né? Então nesse primeiro vídeo você vai encontrar isso, né? Tá bem detalhado, ficou bem legal esse primeiro vídeo, tá? Então assista o primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu mostrei como que a gente implementa, né? E aí fui bem em detalhe do que é, como funciona, como que você faz a segregação dos seus dados, seus storage, catálogos, external location, como que funciona quando você trabalha num cluster com Unit Catalog, acessando o Hive Metastore. Então, muito detalhe bem legal aqui, tá? E agora nessa terceira parte, demorou um pouco, mas saiu. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre migração, tá? E aí, hoje, especificamente, eu vou falar sobre o CX, tá? Que é um framework de migração open source que é desenvolvido pela comunidade. Obviamente, a Databricks colabora muito em cima disso, porque eles utilizam isso para migrar ambientes para dentro do Unit Catalog, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre migração. Como que você tem um ambiente já rodando aí, utilizando o Hive Metastore, e você quer migrar para dentro do Unit Catalog, tá? Então, a gente tem algumas opções. Você pode fazer manualmente, né, desenvolvendo seus próprios scripts. Você pode fazer via Wizard, lá na tela lá, gráfica, que você tem um botãozinho, e aí por debaixo dos panos ele vai utilizar o comando sync. Você pode fazer via sync ou clone, né, fazendo deep clone ou create table, né, setas. E você pode fazer utilizando o CX, né, que é uma ferramenta, como eu falei, é um framework em Python que te dá várias ferramentas para você fazer a migração do seu ambiente, tá? Te facilita essa migração. Então hoje o tema do vídeo vai ser sobre esse carinha aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que instala, como que a gente roda os principais comandos, a parte básica. Óbvio que a gente não vai ver todos os comandos porque é muita coisa, mas a gente vai ver uma migração básica de um ambiente sem Unit Catalog para um ambiente com Unit Catalog, tá bom? Então eu quero deixar aqui já de referência para vocês um blog post que é bem detalhado de como que você planeja a sua migração. Então isso aqui é bem importante você saber como planejar a sua migração, os principais detalhes, como que você sai do Hive Metastore para dentro do Unit Catalog, quais são as etapas principais. Muito importante, definir a estratégia de segregação de dados, né? Por exemplo, quais são os catálogos que você vai segregar, vai ser Dev, Prod, vai ser por Business Unit. E, inclusive também como que você vai migrar suas tabelas, se você vai migrá-las para tabelas Manage ou tabelas External. Esse é um detalhe realmente importante para que você tenha essa atenção, tá? Então esse blog post é bem detalhado. E aqui a gente tem a documentação do CX, tá? Então aqui ele pode ver que ele está dentro do workspace da Databricks, mas ele é open source, você pode colaborar com ele assim como a comunidade está fazendo, tá? Ops, abri aqui uma aba aqui. Então aqui tem uma documentação bem detalhada, obviamente eu vou recomendar que você leia quando você for aplicar no seu ambiente. E hoje a gente vai ver os principais passos, né, o detalhamento de passo a passo, como que a gente faz a migração utilizando essa ferramenta. E o passo a passo obviamente está guiado nesse documento. Então eu li ele praticamente inteiro mais de uma vez para poder executar em alguns ambientes que eu utilizei. E eu vou falar algumas particularidades, problemas e dificuldades que eu tive utilizando o CX, tá? Então instalação, então eu vou mostrar para vocês como faz a instalação, é bem básico, mas tem alguns detalhes legais para você saber como que funciona, o que é o CX de fato, né, por baixo dos panos. E um detalhe muito importante, que essa é a parte talvez muita gente vai apanhar, ou apanhou, e também eu apanhei bastante, que é a questão de acesso. Isso daí vai variar muito de ambiente para ambiente, porque tem ambiente que tem uma política de segurança muito forte, muito rígida, e você acaba tendo muita dificuldade para instalar, para rodar o assessment, para fazer algumas coisas, tá? Então aqui embaixo tem uma tabelinha de privilégios que você precisa ter para cada tipo de ação que você vai tomar. Por exemplo, para instalar, você precisa de Workspace Admin, porque a instalação fica dentro do Workspace. Você precisa também de Account Admin para algumas coisas, dependendo do que você for fazer. É muito importante ter essa opção de Account Admin, inclusive para poder validar e criar os grupos de usuários que estão dentro do Workspace para dentro do seu account, tá? Ele faz essa validação, faz a migração, entre outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Cloud Admin é importante, por exemplo, para ele criar uma Service Principal e dar acesso nos storages que estão os seus dados e poder validar se está tudo certo, né? Por exemplo, esse Create Uber Principal aqui, ele cria uma Service Principal, dá acesso a todos os storages para que você possa criar suas External Locations em cima disso. Então, é um acesso dentro da sua conta, seja na AWS, seja na Microsoft Azure ou na GCP.
E outras permissões aqui, por exemplo, para migrar as credenciais, tem que ser Cloud Admin, entre outras aqui, Metastore Admin. Então, isso daqui é um detalhe muito importante de você se atentar. Então, você talvez gaste muito tempo fazendo essa configuração aqui de permissionamento para o seu login que vai fazer a migração, ou para os logins que vão fazer a migração, tá? Básico do básico, Workspace Admin e Account Admin, para que você possa trabalhar no mínimo detalhe possível ali, tá? O Cloud Admin, talvez você não vai conseguir, possivelmente você não vai conseguir no seu ambiente, tá? Então você vai fazer em conjunto com o seu time de infraestrutura conforme você precisar. O que eu vou mostrar aqui? Muitas coisas você pode fazer na mão. Por exemplo, por que eu vou criar um Metastore ou criar External Location utilizando um comando? Seria legal se fosse algo em larga escala, tipo 50 External Location, 10 Metastore. Mas, cara, geralmente você vai criar um Metastore, sei lá, 3, 4, 5 External Location. Então é muito mais fácil você fazer manualmente em alguns cenários do que você utilizar o próprio UCX para fazer isso. E aí você evita de ter algumas dores de cabeça com permissionamento dentro da sua cloud, tá? Beleza? Então vamos para a parte principal, que é a instalação, tá? Deixa eu subir aqui. Então, a instalação está aqui. E eu criei o meu passo a passo, que eu vou mostrar para vocês, que é esse comando, e eu vou compartilhar com vocês esse bloco de comandos, tá? E eu deixei aqui já, por exemplo, um bloco de comando para criar o meu ambiente, tá? Deixei aqui os meus jobs, clusters, já criei o meu ambiente. E aqui eu vou entrar na parte de instalação, tá? Eu estou usando o Mac, baseado em Linux, então a minha instalação é focada em Linux, eu estou utilizando o Brew, mas se você estiver utilizando o Windows, você utiliza o Chocolatey ou alguma biblioteca que você pode instalar dentro do seu ambiente, tá? Detalhe, deixa eu mostrar aqui os meus workspaces para vocês. Então vamos aqui para minha tela de account, cadê? Aqui, account, então eu sou account de mim, claro. Eu tenho aqui os meus workspaces. Eu vou rodar essa migração em cima desse workspace migration aqui, que pode ver, ele está sem Metastore do lado. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso workspace alvo, que eu vou rodar esse processo. Eu poderia rodar em todos de uma vez, mas eu vou focar em um só. E para efeito de instalação, eu vou fazer a instalação nesse cara aqui, tá? Um outro workspace, só para me instalar, porque eu já deixei aqui nesse cara instalado e já deixei o assessment executado, porque ele demora um tempo, 15, 20 minutos. Então eu vou instalar, depois a gente vai para outro workspace para me mostrar a execução dos comandos, entre outras coisas, tá? Então beleza, vamos lá. Vamos para a parte de configuração. Primeira parte, então você vai instalar no seu ambiente. Eu já instalei, tá? Utilizando o Brew, o Homebrew. Então, se você utiliza Mac, recomendo você utilizar o Homebrew ou utiliza outro gerenciador de pacotes que você quiser. Ponto importante, autenticação. Depois que você tiver o Databricks CLI, tá? Eu não falei aqui, mas basicamente quando você instala o Databricks CLI, o Databricks Labs, que é onde fica o pacote UCX, já vem automaticamente, né? E aí, com o Labs, você instala o CX. Eu vou mostrar aqui em mais detalhes. Mas o primeiro passo é instalar o Databricks CLI no seu ambiente, com a versão mais recente. Se você já tiver, dá upgrade. Depois que você instalar, você precisa configurar um profile, que é o cara que vai acessar o seu workspace, o seu account, tá? Então, eu deixei aqui o comando pronto para você fazer a autenticação do seu ambiente. Por exemplo, o Databricks Auth Login, eu passo o workspace, tá? O workspace que eu vou instalar demo é esse daqui, tá? Então, eu deixei aqui pronto para a gente rodar. Deixa eu só vir aqui, abrir uma aba para ele puxar para cá. E eu vou rodar aqui esse comando. Então ele vai abrir uma abinha lá para mim fazer a autenticação. E vai criar um profile, né? Ó, autenticado. E vai criar um profile para mim com esse login. Quando eu fizer esse auth, automaticamente tudo que rodar agora vai estar para esse workspace aqui, tá? Então deixa eu rodar aqui um Databricks Profile, só para você ver o que acontece aqui. Então são os profiles que está instalado no meu CLI, né, no Databricks CLI, que eu posso utilizar aqui, tá? Deixa eu subir aqui, deixa eu ver se vai ficar visível, né? Se qualquer coisa eu aumento aqui, dou um zoom para vocês. Então eu tenho aqui 3 profiles. O meu profile, que é onde a gente vai rodar de fato a migração. O profile do account, que é para permissão dentro do account, porque a autenticação no workspace é diferente da autenticação no account, tá? Esse é um detalhe muito importante. E depois aqui eu tenho o meu teste que eu acabei de fazer com vocês, ó, então ele está válido. Então se eu rodar aqui um Databricks, sei lá, cluster, jobs, list, ele vai pedir para mim informar o profile, eu vou informar o profile teste, e ele vai rodar lá os jobs naquele meu ambiente. Então se eu vim aqui para o meu ambiente de teste, que esse ambiente aqui, ó, tem 4 jobs testes, tá? Então se eu vim aqui na pasta workspace, que é onde a gente vai instalar, pode ver que não tem nada aqui na pasta do root, né? Só essa pasta.
Então, beleza, então aqui eu mostrei que eu estou autenticado naquele workspace que a gente quer instalar. Eu também mostrei que a gente não tem UCX, o CX lá instalado, porque a pastinha fica aqui na origem, tá? Ou dentro do usuário. Para a gente ter certeza de fato, a gente pode rodar um comando aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver, Databricks Lab Show. Então, se eu rodar esse comando aqui, Lab Show, ele vai mostrar que está instalado, só que essa instalação é de outro login, tá? É de outro profile. Deixa eu forçar para ele rodar nesse profile aqui. É o teste. Vou limpar a tela. Desculpa. O CX já está instalado na minha máquina, tá? Então, tudo que eu rodar aqui vai funcionar. O que eu preciso fazer é instalar lá naquela outra instância. E aí eu posso rodar um install apontando por esse profile aqui, tá? Então, eu vou rodar. Já vamos entrar na parte de instalação aqui, tá? Eu vou rodar o install. E muito importante você especificar o profile, tá? Para que ele saiba onde que ele tem que instalar. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. E vamos instalar. Por que eu quero mostrar a instalação? É bem simples, mas tem alguns detalhes importantes que eu quero mostrar. Depois a gente vai para a parte de migração em si, tá? Então eu vou instalar aplicando esse profile e ele vai me pedir algumas informações. E aqui eu só quero mostrar. Boa parte delas você pode deixar como default. Eu alterei apenas uma informação, na verdade, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona isso, tá? E também mostrar a estrutura de pastas, os scripts, os jobs que ele vai criar, para você ter essa visibilidade de que o CX é um framework baseado em Python e ele cria todos os jobs do seu ambiente, os scripts e ele roda tudo lá dentro, tá? Então aqui ele está instalando. Deixa eu ver aqui, ele vai começar a pedir aqui a parte de parâmetros. Então aqui, ó, primeira coisa, qual que vai ser o inventário de tabelas? Ele deixa aqui como default o CX, ou seja, ele vai criar um database lá no seu Hive Metastore chamado CX. Ou se você quiser customizar, você pode colocar Inventory, você pode colocar Migration, o nome que você quiser, tá? Por padrão, se quiser deixar o CX, é só dar um Enter. Log Level, o nível de log que você quer deixar para todas as execuções de comando. Por exemplo, se você deixar info, ele só vai logar o que for info. Se você colocar debug, ele vai logar um monte de coisa durante a execução dos comandos. Eu vou deixar info porque se eu quiser debugar, eu vou mostrar para vocês, eu posso especificar o parâmetro de debug também, para mim poder ver os logs, tá? Então eu vou deixar info. Número de threads que ele vai utilizar para fazer as migrações em si, vou deixar default 8. Backup prefix. Isso aqui ele vai colocar esse prefixo dbtemp em tudo que ele for renomear, tá? Para fazer o backup. Geralmente, por exemplo, o nome do grupo que está no workspace, que está no account, que ele precisa renomear esse grupo. Ele vai colocar dbtemp na frente para poder renomear e migrar esse grupo para o account, tá? Então isso aqui é importante. Você pode colocar a nomenclatura que você quiser. E aí aqui sim, como que você quer fazer a validação dos grupos do workspace para account? Lembra que no último vídeo eu falei que uma das etapas de migração é pegar os seus grupos que estão no workspace e migrar para o account, né, para que você consiga utilizar ele no Unity Catalog. Então aqui ele vai fazer uma varredura dos grupos no workspace, no account, e vai fazer um match por nome, por prefixo, a forma que você quiser. O padrão mesmo aqui é por nome, então eu vou escolher a opção 0. Aí aqui eu tenho outra opção aqui. Como que eu quero fazer a validação dos workspace name? Aqui ele pergunta se eu quero especificar uma lista de workspace, uma lista de grupos. Então, por exemplo, eu posso validar um grupo específico, 2, 3. Então, se eu quiser excluir alguns grupos da migração, eu já posso informar aqui a lista que eu quero que ele faça a migração. Tá? Por padrão, eu vou pegar todos os grupos. A mesma coisa para database. Se eu quiser excluir algum database na migração, eu já posso fazer minha lista e colocar aqui só os que eu quero migrar. Quero migrar todos os databases. Se eu quero bloquear o acesso à internet, não. Se eu quero disparar um assessment já depois da instalação, se eu quero disparar um assessment, que é o principal, para mim é o jogo principal que a gente vai falar aqui hoje. Não, depois a gente roda manual, que eu quero mostrar um comando que dispara ele. Se eu quero fazer aqui é o threshold de reconciliação. O que é essa reconciliação? Depois que você migrar as suas tabelas para o Unity Catalog, você tem um comando de reconciliação que valida os dados do Hive Metastore com o Unity Catalog e faz um true, uma avaliação sim ou não. O que é esse sim ou não? Se está tudo certo, se o threshold de diferença for menor do que 5%. Tá? Então aqui é o percentual que você quer que utilize na validação de reconciliação. Tá? Vou deixar 5%, você pode diminuir se você quiser algo mais preciso, tipo 2, 3, 1%. Ou se você quiser que esteja 100%, você pode deixar 0, mas acho que é muito agressivo, porque são ambientes vivos, né?
E aqui também a questão de Hive Metastore, um detalhe, tudo que é HMS é Hive Metastore, tá? A coleção de criar um init script para o meu Meet novo, não quero, tá? Então vou deixar aqui padrão e pronto. Então veja, a instalação é muito básica. Tem mais algumas perguntas que eu vou colocar aqui. Importante, ele está falando aqui, ó, se eu quero criar um Hive Metastore se eu quero criar um Cluster Warehouse, ou se eu quero utilizar um que está parado lá, o Starter Warehouse Serverless, que é esse carinha aqui, ó. Eu ia criar um outro antes, mas eu acabei esquecendo, né? Então, ele vai utilizar um carinha para poder fazer as pesquisas, consultas, né? Então, ele vai utilizar esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara aqui mesmo, já é serverless, eu só vou mudar as configurações, né? Obviamente por questão de custo. Já mudei, tá? Já tá certinho, então já tá um XML aqui. Só vou mudar o tempo de desligar aqui para mim não gastar dinheiro, tá? Vou colocar 5 minutos. Como é serverless, ele liga muito rápido, tá? Então eu vou deixar aqui 5 minutos. Então eu vou usar a opção 1, tá? Para ele utilizar o que já está criado. Para ele não precisar criar um novo, tá? Se eu quero utilizar uma policy aqui de pool, não tem nenhuma policy, então eu vou deixar não. Isso aqui, por que esse pool aqui? É para os clusters que ele vai criar, tá? Então ele vai criar clusters para rodar os jobs, e aqui é uma definição que a gente vai utilizar. Quantidade de paralelismo durante a migração. Quantas threads paralelas ele vai criar para poder rodar a migração. Por default é 200, eu vou deixar default 200, tá? Aqui é um detalhe importante. Ele vai criar um cluster com alta scale. Qual que é o mínimo de nodes? 1, né, padrão. Você pode colocar 2, 3, 4, para ele já criar um cluster com 4 nodes, por exemplo. E acelerar o seu processo de migração. Eu vou deixar 1. E aqui, ó, detalhe importantíssimo. Ele vai criar um cluster com 10 outscale. Óbvio, não quer dizer que ele vai criar 10 nodes, mas que ele vai criar um cluster de outscale de 1 a 10. Isso aqui, para mim, obviamente, é muito perigoso porque o ambiente é meu e eu pago no meu bolso. Então, eu vou colocar 2, tá? Ele vai escalar de 1 a 2, que é o máximo que eu quero que ele gaste. Tá? Obviamente, pode ficar um pouquinho mais lento os jobs, mas aqui, se ele criar 10 nodes e rodar por 20, 30 minutos, lascou. Daí já sai do meu bolso. Ambientes de produção que você quer acelerar, deixa 4, 5, 6 aí, vai de acordo com o que você quiser. Deixa 2, tá? Normalmente. E pronto, aqui ele está perguntando se eu quero abrir o arquivo de configuração no browser. Não vou dizer que não, padrão não, e depois eu abro lá no Workspace para vocês, tá? Então aqui ele vai instalar, tá? Aqui ele está de fato instalando e criando lá o database com as tabelinhas de controle, tá? Então veja, instalação aqui nada demais, tá? Detalhe, é tudo interface de linha de comando, tá? Então não tem interface gráfica, botãozinho, nada, tá? Então o importante é ter um pouco de experiência com o Databricks CLI, né? Utilizar o Databricks CLI e já testar os seus comandos, né? Então esse é um detalhe bem importante, tá? Instalação em andamento, o que ele vai criar? Dashboards, jobs, scripts, pasta de scripts e mais alguns detalhes ali. O que ele está falando aqui? Ó? Quero abrir as configurações do browser, o README, né? O arquivo de README. Também não, vou deixar aqui não, a gente abre depois ali terminar. Outro detalhe importante, tá vendo que ele está me perguntando se eu quero juntar a minha instalação a uma coleção de migração? Eu vou dizer que não. O que é isso aqui de coleção? Você pode ter vários workspaces unificados na mesma coleção. Ele vai unificar todos os metadados de todos os workspaces nessa única coleção de migração. Porque eles podem acompanhar tudo num dashboard unificado. Por exemplo, eu estou migrando 3 workspaces. Eu posso fazer com que essas 3 instalações utilizem o mesmo metadado e no mesmo dashboard eu vejo tudo junto. Tá? Então eu vou dizer que não. E pronto, instalação finalizada. Vamos dar uma olhadinha lá no Workspace. Se eu vim aqui em Jobs, a gente vai ver aqui já. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Foi. Tá vendo aqui, ó, todos os jobs que ele criou? Assessment, Experimental Workflow, Fail, Migrate Tables. Então, isso aqui são os jobs que vai ser utilizado para executar a migração em si. Tá? Então, a gente vai rodar boa parte deles, não todos. Então, os jobs estão aqui. Se eu vim aqui na pasta de Workspace, veja que ele criou aqui uma pasta de Applications, o CX, e aqui está todo o código-fonte, tá? Então aqui eu tenho os dashboards, que é o que a gente vai utilizar durante a migração, e eu tenho aqui também os scripts, tá? Debug, o README, é muito importante você ler esse documento aqui, tá? Porque aqui tem bastante informação, passo a passo, tá? Boa parte do que está aqui está lá também no GitHub, mas aqui ele explica também o que você tem que rodar o passo a passo, tá? Então tem aqui a instalação. Pronto.
Então eu tenho o meu ambiente instalado com o meu UCX. Se eu abrir a parte de dashboards, você vai ver que não tem nada ainda, porque eu não rodei o primeiro assessment. E aí a gente vai falar dessa primeira parte do processo, que para mim é a parte mais importante, tá? Então ele disponibiliza aqui vários workspaces que você pode utilizar, beleza? Vários dashboards que você pode utilizar para fazer o assessment, acompanhar a migração e depois também, no final, você gerar um reporte da migração, tá? Aqui tá zerado porque não tem nada, não rodei o assessment ainda. Fechou? Instalação concluída. E agora a gente vai para a parte do assessment, tá? Então, voltando aqui para o meu ambiente. Então, a gente instalou, perfeito, eu vou fazer a limpeza aqui. E agora eu preciso voltar para o meu outro workspace, para o meu workspace definitivo, que é o que eu vou migrar. Para isso, para não ter confusão, para não ter que ficar listando os profiles, trocando profile ali, escolhendo o profile durante a execução dos comandos, né? Porque quando eu vou executar o comando, ele pede para mim escolher o profile. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só o profile que eu quero utilizar. Então eu vou excluir esse profile de teste aqui, né? Para excluir ele é bem simples, é só você abrir o arquivo de configuração aqui da Databricks Config. Você vai abrir ele aqui no Visual Studio mesmo. E aí você pode vir aqui, ó, e excluir ele aqui, ó, esse teste. Vou excluir daqui, salvar. E aí se eu rodar aqui de novo um Databricks com Auth Profiles, para listar os profiles, você vai ver que só tem 2 agora. Pronto. E aí tudo que eu rodar agora já está vinculado ao meu workspace, que é esse cara aqui, ó, workspace de migração de fato. Então, nesse workspace aqui, eu já instalei os mesmos passos que eu fiz anteriormente e já rodei um assessment, tá? Então, a gente vai ver isso aqui. Então, vamos seguir aqui para os próximos passos aqui, né? Então, já temos a autenticação, já fizemos a instalação, né? Que é esses comandos básicos aqui. Você pode fazer um force na instalação se estiver tomando algum erro. E o primeiro comando aqui, quando a gente instala, é rodar o CX para ver se está instalado. A gente já rodou isso aqui, está instalado todas essas pastas aqui. E depois eu posso ver aqui também a lista de comandos, isso aqui é bem importante, né? Acho que antes de tudo, você tem que pegar essa lista de comandos aqui, que é Databricks Lab CX. Aqui estão todos os comandos focados para migração. Precisa dominar e conhecer todos? Não, talvez os mais importantes, tá? Comandos importantes aqui. Assign Metstore, para atribuir o Metstore ao workspace. Mais uma vez, cara, sério, o cara que fez esse comando aqui, ele é extremamente preguiçoso. A não ser que ele estava num ambiente com 30 Metstore, 50 workspace, sei lá, não sei. Porque, cara, é ir lá na interface gráfica e vincular, tá? Acho que não tem necessidade de rodar esse comando aqui. Vou rodar só para vocês verem, mas pô, um comando para atribuir é muito simples. Claro, se você pode fazer tudo via script, é melhor, né? Pode automatizar, mas como eu falei, migração não é algo que você vai fazer todo dia, toda hora, entendeu? Então acho que é um comando meio preguiçoso, né? Vamos dizer assim. Cluster Remap, esse aqui, Create Account Groups. Esse aqui é um comando importante. O que ele vai fazer? Pegar os grupos que estão no workspace, que não estão no account, e criar esses grupos lá no account, tá? Porque, lembre-se, o grupo do workspace é diferente do grupo do account, tá? Então você precisa migrar esses grupos aqui para o account. Eu expliquei lá no outro vídeo, do Unity Catalog 2, tá? Create Catalog Schemas. Então isso aqui ele já vai criar todos os catálogos baseado no CSV que a gente vai gerar, tá? Então vai ficar mais para frente. Então tem bastante comando legal aqui. Create Table Mapping, comando muito importante. Create Uber Principal. Vou falar um pouquinho deles mais para frente, tá? Então esse manualzinho aqui é muito bom você ler e rodar os comandos. Qual que é o primeiro comando e mais importante aqui para esse momento? Que é o do Assessment. Não sei se não estou vendo ele aqui na minha tela. Aqui, ó. Ensure Assessment Run. Esse comando aqui vai garantir que o assessment foi executado, tá? Então a gente vai rodar ele por primeiro, beleza? Então, explorem os comandos aqui de imigração. Upgrade, se você tiver com a versão desatualizada, quando tem uma versão nova, ele fica printando aqui um argo que você está com a versão desatualizada. Então você pode rodar o upgrade para atualizar. E para desinstalar, você pode desinstalar informando um profile de onde você quer instalar, tá? Vamos já aqui para os principais comandos e entrando na migração. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é esse comandinho aqui bem simples, que é para listar todos os jobs. Opa! Ele está procurando um profile teste aqui, porque eu estava logado no profile teste. Deixa eu logar aqui de novo. No profile migration, né? Cadê? Esse daqui, né? Então deixa eu logar de novo nesse profile. Clear. Ele vai abrir uma abinha de novo aqui, vai logar, sucesso. Fechando essas abas aqui. E pronto.
deixa eu vir aqui só para vocês verem o workspace que eu estou falando. O workspace que a gente vai migrar, esse workspace aqui, ó, é Migration. Ele já tem aqui um bocado de coisas instaladas, por exemplo, tem aqui 3 jobs de exemplo. Eu tenho aqui no meu catálogo um monte de databases, um monte de tabelas, que é o que eu quero migrar, né, do meu Hive Metastore para um Unity Catalog. Veja que eu não tenho ainda, porque não está habilitado o Unity Catalog nesse cara. Então, esse é o workspace que é o alvo da nossa migração, tá? Então tem um bocado de tabelas aqui. Então a gente vai ver o assessment e vamos começar a fazer a migração desses caras. Ponto importante aqui, como eu falei, né? Se eu vim aqui em configurações, eu quero mostrar aqui para vocês os grupos. Parte de grupos. Então eu tenho grupos aqui, ó, do tipo Workspace. Foram grupos criados antes de ter o Unity Catalog habilitado. Esses grupos não vão existir lá. Ou se eles existirem, eles não têm vínculo um com o outro. E aí o que eu tenho que fazer? Excluir daqui e colocar o do account aqui dentro, tá? Então não pode ter nome igual. Então por isso que ele renomeia lá naquela opção. Se eles tiverem grupo com o mesmo nome, a gente vai ter que sincronizar eles, né? Então eu vou ter que excluir esse, colocar o do account aqui, pegar os logins que estão aqui dentro, levar para o account e sincronizar os ACLs, né? As permissões, por exemplo. Então tudo isso a gente tem automatizado aqui. É muito importante esses passos aí. Então eu vou mostrar aqui alguns conflitos bem legais para a gente testar e explorar a ferramenta UCX, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o comando que eu estava rodando, que era listar os jobs, né? Então aqui é para listar os workflows. Ele vai pegar todos os jobs. Epa, test profile. Não sei porque que ele está esperando ter um profile aqui ainda. Deixa eu... Pronto, pessoal, já eu tive que desinstalar a autoinstalação, trocar o profile, limpar o cache, instalar de novo para ele pegar a referência do meu outro workspace, tá? Então, esses probleminhas aí que a gente não está habituado ainda, por ser algo novo, tá? Então, vamos voltar aqui. O primeiro comando que deixa aqui é listar workflows, tá? Então, a gente vai ver todos os jobs de workflows, que é basicamente aquela visão que a gente tem do portal. Só que aqui ele vai listar todos os jobs e vai mostrar quais jobs que eu já rodei. Por exemplo, eu já rodei o job de Assessment, tá? Então esse é o job mais importante de todos. Então você consegue ver os jobs aqui, que seria a mesma visão de você vir aqui, Workspace Migration, tem todos os jobs aqui. Mas pode ver que os meus jobs aqui ele não lista, tá? Então ele lista esses jobs, o Assessment foi o job que eu já rodei, que é um job que faz a coleta geral de tudo que você tem no seu ambiente, né? Um job que demora aqui 17 ou mais minutos. E ele alimenta aquele dashboard principal que a gente vai ver. Basicamente ele joga todos os dados para esse banco de dados CX que a gente acabou de criar na instalação, né? E todos os metadados ficam lá dentro. E você pode fazer queries, explorar, inclusive reaproveitar a futuro ali para criar um inventário, por exemplo, né? Então se você vir aqui no Hive Metastore, o CX, você vai ver aqui ó, todas as tabelas que ele cria, o de cluster, tudo que você tem aqui. Basicamente ele faz um crawling de tudo que você tem e joga aqui. É basicamente um inventário, pode ser que você utilize depois para criar o seu ambiente, o seu inventário de ambiente e deixar o seu dashboard para acompanhamento depois futuro, né? Não só para migração. Então aqui eu tenho a tabela de jobs, a tabela das tabelas em si, o table size e também as tabelas de acompanhamento da migração, tá? Então o mais importante instalou o CX, a primeira coisa que você vai fazer, vai navegar aqui pelos comandos, entender o processo de migração, a sequência de migração é muito importante. E aí a primeira coisa que você vai fazer é rodar o assessment. Vou mostrar aqui para vocês como que você faz. Ou você faz esse job interface gráfica, starta ele, ou você roda um comando aqui. Então, outro comando aqui importante é listar todos os Metastore disponíveis. É bom que você tenha acesso no account aí para isso, né? Então, se eu vim aqui rodar esse Show All Metastore, ele vai mostrar todos os Metastore que eu tenho disponível no meu account. Então, por exemplo, eu tenho 2 Metastore aqui, que não vai ser nenhum desses dois que a gente vai utilizar, porque eles estão em regiões diferentes. Então, o que mostra esse comando? Que eu tenho acesso no account para listar os Metastore, então, consequentemente, eu vou conseguir fazer um assign Metastore aqui nele, tá? Então, isso aqui é importante. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de tudo é atribuir o Metastore do meu workspace, se ele já não tiver atribuído, tá? O comando que eu falei para vocês é esse aqui, ó, Ensure Assessment Run. Quando você instalar e você rodar esse comando pela primeira vez, ele vai disparar o job, porque o que ele faz? Ele garante que o Assessment já foi rodado. Depois que você rodar o Assessment, esse cara aqui não faz mais nada, porque ele já rodou, então ele entende que não precisa rodar de novo. Aí se você quiser rodar sob demanda, você roda o job na mão, tá? Então se eu rodar ele aqui, ó, ele não vai disparar o job de novo, porque eu já rodei esse comando, tá? Rodou, sem nenhuma mudança. Então se eu vim aqui, meus jobs, já está rodado, ele não vai disparar de novo, tá? Então a primeira vez ele dispara, a segunda ele não faz nada.
que é legal? Você pode rodar esse job de assessment várias vezes. E é importante que você rode várias vezes durante a migração para você medir a evolução da sua migração. Né? Então você tem um dashboard de acompanhamento da evolução da migração também. Então você pode rodar no início, a primeira vez, planeja a sua migração e durante a migração você vai rodando de novo. Talvez uma vez por dia, uma vez por semana, conforme for o seu planejamento. Tá? Então a primeira coisa, rodar esse job. Você pode vir aqui e dar um run now e você vai rodar esse job. Tá? Perfeito? Esse job vai preencher ali os seus catálogos de dados. Vamos voltar aqui para os nossos comandos. Deixa eu ver qual que é o próximo passo. Aqui a gente já vai entrar na parte da migração em si. Só que antes de eu fazer essa parte de migração, a gente precisa fazer parte do MetaStore. Né? Como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa ter um MetaStore. Então eu vou criar aqui de forma bem rápida e sucinta, não vou entrar em detalhes porque no vídeo passado eu já falei. Tá? Então vamos vir aqui no meu account, aqui em catálogo. Então veja que eu não vou ter nenhum MetaStore para o Brasil, tenho só na EastWest 2 e EastWest. Vou criar aqui um MetaStore na região Brasil. Tá? O nome dele MS Brasil, sem muita região, sul do Brasil, Brasil Sul. Aqui, storage é opcional, como eu falei. Se eu colocar o storage aqui, tudo que eu não definir vai para storage. E se eu não colocar, eu tenho que definir no catálogo ou no esquema, tá? Então, eu não vou colocar. E aí, se eu não colocar, também preciso colocar o Access Connector, tá? Então, eu vou criar esse MetaStore aqui. Perfeito? Criei meu MetaStore. Aí eu já consigo atrelar ele a um workspace, tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui, selecionar esse Databricks Migration, que é o que a gente quer. Ele me deixa só pegar esses dois, porque são os que estão no Brasil, ó. Eu vou pegar esse... Desculpa, eu não vou atrelar, eu vou fazer via comando só pra gente mostrar. Então, vou dar um skip aqui, só pra ele criar. Pronto, MetaStore criado. Então, deixa eu vir aqui na lista de workspace, pode ver que o nosso migration não está com o MetaStore atribuído ainda, ou seja, se eu não tenho o MetaStore atrelado, eu não tenho o Unity Catalog, tá? Então, o primeiro passo de ativar o Unity Catalog é atribuir ao MetaStore. Posso fazer via interface gráfica, um clique, ou eu posso fazer com aquele comando preguiçoso lá que o pessoal criou, que é esse cara aqui, atrelar ao MetaStore. Então, o que eu faço aqui? Eu vou informar o MetaStore ID e o Workspace ID. Tá? Basicamente, o Workspace ID é esse que está aqui em cima do meu Workspace. Esse 80 aqui, tá? Então já tá lá. E eu vou pegar aqui o ID do MetaStore. Se o ID não aparecer aqui para você, que eu, se não me engano é esse cara aqui, você pode de novo rodar o comando lá de listar os MetaStore. E ele vai te mostrar o comando, o ID aqui desse MetaStore, tá? Então é a forma mais fácil de você pegar esse ID aqui, né? Ó, listando MetaStore Brasil. Então esse ID aqui, ó. Pega esse ID, você tá aqui nesse comando, o Workspace já tá certo, e aí pronto. Agora a gente vai atrelar esse MetaStore a esse Workspace. Ou ao inverso, né? Atrelar o Workspace a esse MetaStore. E tá executando aqui, pronto, executado. Então, na teoria, a partir de agora, o nosso Workspace ele está com o Unity Catalog habilitado para uso. E aí a gente tem que fazer a migração para fazer de fato uso. Tá aqui, ó. Workspace, MetaStore. Então, se eu vir aqui já no meu catálogo, a gente já vai perceber que vai ter uma mudança aqui, né? Igual eu mostrei no outro vídeo. Vai começar a aparecer os catálogos ali, System e catálogos default ali do Unity, tá? Tá carregando. Vamos lá, pronto, ó, veja que apareceu o catálogo System aqui. Então, se já tem o System é porque a gente já tem o Unity Catalog habilitado, tá? System, e esse catálogo aqui é sensacional, né? AI, Billing, Information Schema, e tem outras tabelas aqui que você tem que habilitar, tá? Perfeito, Unity Catalog habilitado, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer para poder seguir com a migração, criar catálogo, entre outras coisas. Só que, para a gente migrar, falta um bocado de coisas ainda, né? Temos que criar catálogos. Para criar catálogos, eu tenho que ter External Location. Para ter External Location, eu tenho que ter Storage Credential, entre outras coisas. Antes disso, então, veja que tem bastante detalhe que eu preciso saber. E o Assessment ele serve justamente para isso, para que você saiba o tamanho do buraco que você está se metendo. Tem ambientes que são muito simples de você fazer essa migração, e tem ambientes que são bastante complexos, inclusive depende da estratégia de migração que você vai fazer. Se você vai fazer um as-is, pegando tudo que está no catálogo Arrival Store e levando para um catálogo único no Unity Catalog, ou se você vai fazer de forma segregada e de forma parcial. Por exemplo, eu vou criando catálogos e migrando aos poucos, que geralmente é o que o pessoal acaba fazendo, tá? Então,
vamos olhar o nosso dashboard, né, que dá essa visão principal. Isso para mim, aí já entrando aqui no detalhe da questão do CX. Para mim, a melhor parte do CX é o assessment, tá? E é o que eu vou acabar utilizando para sempre, em todos os ambientes. A migração em si, você vai perceber que tem comandos pontuais, por exemplo, um comando para criar external location. Só que esse comando ele precisa de acessos elevados, ele precisa de acesso no account, inclusive no cloud admin, que vai ser difícil você conseguir. Então, às vezes é melhor você fazer manualmente algumas coisas, que é o que eu sugiro e é o que eu faço nas minhas migrações. Muitas coisas eu faço manualmente, as que são pontuais e que não tem um esforço muito grande. Por exemplo, eu vou migrar 10 mil tabelas na mão? Não, aí eu vou fazer automatizado. Agora, criar um external location em storage credential, eu faço na mão, aí de forma mais controlada, mais fácil, eu renomeio. Então, para que eu vou apanhar rodando um monte de comando que dá dor de cabeça, que dá erros? Então, tem esse ponto, tá? Para mim, a melhor parte é o assessment e a parte de migração de tabelas, que você vê que é bem legal, que te dá uma forma de você customizar e fazer uma operação em massa, tá? Então, vamos para a parte do assessment aqui, e essa é a parte principal que eu quero que vocês tenham em mente, que ela é extremamente útil. Para mim, isso aqui vale um prêmio, né? Então, abrindo aqui no dashboard de assessment. Então, o que esse cara aqui me dá? Me dá uma visão macro de todo o meu ambiente. Ou seja, isso aqui você pode usar para depois do assessment, né? Para você chegar num ambiente novo, roda esse cara aqui e você conhece o ambiente, né? Então, eu tenho uma visão aqui de quantos databases eu tenho, 10. Total de tabelas, 424. Total de views, 100. 3 storage location. Isso aqui é muito legal, como a forma que ele pega isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Total de UDFs. Não tenho nenhuma função aqui, nenhuma UDF criada. Storage Credential, 3. O que é Storage Credential aqui? Não quer dizer que eu tenho Storage Credential criada, porque eu acabei de habilitar o Unity Catalog e não criei nada ainda. Mas são as credenciais que eu vou precisar criar, tá? O Readiness seria esse aqui. O que seria esse número? Esse número seria o quão pronto eu estou para migrar para o Unity Catalog. Ou seja, 84% é um número muito bom, né? É um número que, assim, quer dizer que eu vou ter pouco esforço para fazer essa migração. Ou seja, poucas coisas estão não suportadas. Se esse número aqui for muito baixo, 3, 4, 5%, quer dizer que você vai ter um esforço muito maior, tá? Tem muito mais coisas incompatíveis do que compatível. E aí você vai ter que ter um esforço de reconfigurar muita coisa, tá? Por exemplo, tabelas no Mount, tabelas no DBFS, isso pode atrapalhar a sua migração. E eu vou falar um pouquinho de como que a gente vai tratar esses casos. E total de jobs, né? Então você tem ambiente que tem mais de 500 jobs, tá? Ele avalia todos os jobs, avalia as execuções dos jobs para encontrar incompatibilidades também. Aqui ele me mostra quais são os storages que eu tenho. Eu tenho DBFS Mount, 2 mounts. Eu tenho DBFS Root, 115 tabelas, 2 mounts, 2 tabelas em mount, 115 tabelas no root e 307 tabelas externo, tá? Essas externas aqui vão ser as mais fáceis de migrar, porque a gente faz com o comando sync, né? É bem de boa. E o próprio processo faz pra gente. E aqui é tabelas por location, né? Então, location e formato, tá? Então, source, então é externo e formato, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho tabelas manage, que são quantas? 105 tabelas. Essas tabelas manage geralmente são as mais trabalhosas que você vai ter que prestar atenção, tá? Porque geralmente quando você trabalha com tabela manage em um ambiente sem Unity Catalog, o dado vai estar no DBFS. E o DBFS é o storage de database que você não tem acesso. Ou seja, você precisa pegar esse dado lá de dentro e migrar o dado. Tá? As tabelas externas, o dado vai estar no storage que você gerencia. Então você pode só reapontar o seu catálogo do Unity para esse mesmo local, né? Utilizando um external location. Então você não precisa sincronizar dados, você não precisa migrar dados quando é externo, né? Se você quiser, tá? Então é opcional. Então veja que tem uma visão muito legal aqui do meu ambiente, e aí ele vai adentrando aqui, ele vai especificando, por exemplo, readiness por tabela, por jobs e por permissão. Por exemplo, permissão, eu tenho 100% das permissões migráveis aqui, sem nenhum problema de incompatibilidade, tá? Seria um login, uma permissão, um ACL que não existe, esse tipo de coisa. Cluster 0%, quer dizer que eu vou ter que fazer um trabalho em todos os clusters. Tabelas, 72%, quer dizer que aquelas tabelas do Metstore, do DBFS estão impactando nesse número. E jobs também eu tenho que fazer algumas correções. E aqui ele vai detalhando as correções que você vai ter que fazer. Por exemplo, dados no DBFS, 115. Cluster que não está suportado, 14.
tabelas Parquet 10, ou seja, tabelas não delta, ACL legados 3, DBR não suportado, isso aqui é um problemão, né? Porque pode ser que você faça upgrade, quebre outras coisas. Detalhe importante, eu ia falar mais pro final. Quando a gente está falando de migração do Unity Catalog, no último vídeo eu mostrei para vocês, é uma série de coisas que a gente está vendo aqui e eu vou falar um pouquinho mais embaixo. Então, migrar as tabelas, os catálogos, dados em si é a primeira parte. Você tem a parte de notebooks e referências externas. Por exemplo, um dashboard da Databricks. Tudo isso você vai ter que migrar também o código em si, tá? Aqui a gente não está falando de código. Tem uma parte que avalia assim, um trecho do código, mas ela é experimental e eu não vou falar dessa parte, porque ela é muito novo, está muito em teste mesmo, muito instável para que a gente possa utilizar em produção, tá? Então o que a gente vai falar durante a migração é de objetos do Unity, não vamos falar de código nesse primeiro momento, tá? Aqui é um sumário de dados, então por exemplo aqui eu tenho por database, né? Então legal, ó, tenho por database, e qual que é o tipo de upgrade que ele está requerindo. Então por exemplo, para esse banco aqui eu tenho que fazer uma replicação de dados. Para esse daqui eu posso fazer em place sync, né? Que eu não preciso migrar o dado, eu só faço um sync do Unity com a tabela que eles referenciam o mesmo location. O dado fica no mesmo location. Esse daqui eu preciso migrar o dado. Por quê? Porque o dado está no DBFS, tá? Ou no mount, por exemplo, tá bom? Então aqui tem as permissões que estão atribuídas a ele, tem muita informação, grains que foram liberados, que são todas as coisas que eu tenho que migrar, tá? E tabelas por tipo e por tamanho, né? Isso aqui é bem legal. Tem o tipo da tabela, tem o porquê, tem o caminho, tem o table size. Então isso aqui, cara, é sensacional, cara. É um assessment que você pode utilizar não só para migração. Às vezes você pode utilizar, reaproveitar alguns trechos desses scripts para você fazer uma análise de ambiente também, tá? Vamos lá. O DF, sumário, não tem nada. Storage. Aqui parte do storage, o que é legal? Ele faz uma varredura em todas as tabelas e pega quais são os storage que tem. Então aqui eu tô falando que tenho um storage, mas com 3 containers diferentes, né? Tem o bronze, silver e gold. Então são 3 external locations que eu vou ter que criar, né? Então veja que ele faz uma varredura completa de todas as tabelas e me traz aqui resumido quais são os locations distintos. Cara, é muito legal isso. E a parte de mount points também, todos os mounts que ele traz aqui, ó. Eu tenho um mount que eu vou ter que migrar, que é esse carinha aqui, ó. Então esse aqui é um probleminha pra gente falar talvez no próximo vídeo, né? Que senão vai ficar muito extenso. E aí tem a parte de computação e depois a parte de jobs, né? Então a parte de computação basicamente ele avalia como que o seu cluster está configurado, qual é a versão do cluster, se você está utilizando alguma Spark Conf que não é suportada, que você vai ter que remover durante a migração. É uma parte que é mais tranquila, mais pontual, mas pode ser bastante impactante, né? Como eu falei. Se você tem cluster com versões muito defasadas e você tem que migrar para uma versão suportada, por exemplo, a última recente agora é 15.4 LTS, você pode quebrar muita coisa, né? A versão do Python muda, a versão de bibliotecas muda, então você pode quebrar muita coisa que você vai ter que resolver antes da migração em si, tá? Então esse é um ponto importante. Então a versão é importante e as configurações também, tá? Então veja essa lista aqui com muita atenção, tá? Porque às vezes pode ter uma configuração de um cluster específico seu que ela não é suportada no Unity, só que se você tirar vai parar de funcionar. E aí você tem que redesenvolver o código para se adequar ao Unity Catalog, tá? Então, detalhe importante. A mesma coisa para jobs. E também aqui por final, quais são os jobs incompatíveis que a gente vai ter que alterar, ou seja, o Silver e o Gold, qual que é a observação, né? Por exemplo, aqui a parte do No Isolation Shared, que a gente vai ter que alterar para Shared. E credential fixada no job também, né? Então na Spark Conf a gente vai ter que remover. Incompatibilidade de runs, né? Não tem nenhuma run, nenhuma falha. E por final aqui outros, e compatibilidade de Delta Live Tables, não tem Delta Live Tables, não tem Global Init Script, e o último aqui, warnings, né? Então você tem aqui alguns warnings de Service Principal e Crawler Permissions que a gente tem que ficar atento, tá? Então veja, é um assessment extremamente detalhado, tá? Muita informação que a gente pode utilizar para planejar a nossa migração. A primeira coisa que você tem que fazer para uma migração de Unity Catalog, instala o CX, roda o assessment e estuda a fundo esse assessment, para que você consiga entender o tamanho do buraco e pensar na melhor estratégia. E aí com isso aqui você consegue pensar, pô, vou fazer tudo de uma vez, vou fazer as is, vou segregar meus catálogos, como que eu faço, como que eu planejo, quais são os pontos críticos, por exemplo, tenho clusters com DBR muito antigo, né, o runtime muito antigo, então antes de mais nada eu vou atualizar esse runtime
para que eu veja o que vai quebrar, o que não vai quebrar. Então é muito detalhe, tá? Que esse relatório aqui te entrega. Então esse é um dos dashboards que ele te entrega. Temos outros dashboards aqui que são bem legais, que são para acompanhamento da migração, que a gente vai falar. Deixa eu abrir aqui. Tá carregando. Então temos aqui, ó, estimativas. Ele te ajuda a estimar o esforço da migração. Obviamente não é extremamente preciso, é só uma média trivial, né? Qual que é a complexidade e tá aqui um detalhamento bem legal de como que você entende isso aqui. Tem a documentação também. Por exemplo, aqui, ó, migrando a parte de tabelas, como que você vai fazer, qual que é o esforço por tabela. Então aqui embaixo você tem também a parte de estimativa de horas para cada tabela, baseado no tamanho, no tipo, nas informações que ele já coletou. E aqui também algumas informações de esforço de migração por location, tá? Então, outro relatório legal, depois a gente fala um pouquinho mais dele. Temos o relatório aqui também de migração. Esse daqui você vai rodar ele várias vezes conforme você for migrando. Então, migrei uma parte, eu rodo de novo o assessment, aí eu rodo esse dashboard aqui que ele vai me mostrar, ó, você já evoluiu 10%, você evoluiu 20%, então você consegue acompanhar a sua migração por esse dashboard aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um total de tabelas 424, migration rate 0%. Depois, quando eu fizer a primeira leva de migração, esse número aqui vai subir para 30%, 70%, tá? Problemas de compatibilidade de código. Como eu falei, está totalmente experimental isso aqui, a gente não vai falar de código ainda. Então, recomendo que a parte de código você faça na mão, trocando a referência do catálogo pro Unity, né, fixando lá, dando use no catálogo, entre outras coisas que a gente pode falar depois, tá? Então, eu recomendo que você estude esses dashboards aqui. Dashboard de grupos e a parte de assessment de Azure, tá? Mas o principal mesmo é o assessment, tá? Então, fechamos aqui a parte de assessment, né? Então, instalamos o UCX, rodamos ele via linha de comando, vimos que ele dispara um job internamente, que roda uma série de scripts e coletas, preenche o banco de dados de metadados, que é o banco UCX que a gente criou anteriormente, esse banco aqui. E ele cria dashboards em cima desses dados aqui. O dashboard basicamente olha para essas informações aqui. Pô, eu fiz algumas modificações, quero atualizar essa informação. Rodo o assessment novamente, tá? Pô, Renato, eu quero mudar uma configuração da instalação que eu fiz do projeto. Como que eu faço? Você pode vir aqui no Workspace, lá onde você instalou na pastinha de instalação, vai ter um arquivo de configuração aqui, por exemplo, config.yaml, que é o arquivo que você fez a instalação. Pô, eu quero mudar a quantidade de threads, quantidade de cluster, alguma informação que não está legal. Por exemplo, quero colocar um worker 10 agora para acelerar. Quero aumentar as threads, quero diminuir thread. Então você pode alterar aqui, tá? Você pode alterar esse arquivo de configuração aqui, não precisa reinstalar, né? Informação relevante também para você, tá? Então, assim, seguindo esse passo a passo, a gente encerra a parte de assessment e a gente vai entrar na parte de migração, tá? Que é a parte de precisamos do que? Validar os grupos, validar external location, storage credential. Depois disso a gente tem a parte também de gerar o assessment das tabelas, gerar o CSV, preencher os catálogos e migrar. Tá? Então vamos entrar nessa terceira parte agora do nosso assessment. Vamos lá, seguindo aqui, já rodamos o assessment, então vamos rodar aqui a parte de validação de grupos. Tá? O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai olhar para mim os grupos que estão incompatíveis, o que eu tenho que fazer, grupos que eu tenho que migrar, permissões. Então ele gera aqui para a gente uma informação bem relevante, né? Então, por exemplo, aqui ele fala que ele achou 4 grupos no Workspace, que é aquele que eu mostrei para vocês, achou 8 grupos no Account, e aí aqui ele faz uma comparação, ó, não consegui encontrar o grupo GRP lá no Account, ou seja, são grupos que ele vai ter que levar do Workspace para o Account. Então ele faz aqui uma comparação, né? Ó, tem um grupo que tem o mesmo nome no Account no Workspace, que a gente vai ter que sincronizar ele, que é esse read-write dev aqui, ó. Ele fala que tem uma diferença de 2 membros aqui, tá? Então isso aqui é bem relevante, né? Então é muito importante que a gente faça, rode esse item aqui, para que a gente consiga equiparar os grupos, né? Então a primeira coisa que eu falei é equiparar os grupos, depois a gente vai migrar, tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Podemos perceber aqui que o meu job já finalizou ali, tá? Deixa eu só confirmar aqui com vocês, ó, job de migrate grupo já finalizou. Então, ele sincronizou alguns grupos já aqui entre o meu Workspace e Account. Então veja que ele criou aqui o dbtemp, né, com o prefixo lá que a gente definiu no início. Então ele sincronizou esse grupo lá com o Account.
ele renomeou, veja que esse cara aqui é um grupo novo, e esse cara aqui agora é o grupo do account, tá? Então veja que ele também trouxe grupos do account para cá, Multiprod. Então rodei a sincronia dos meus grupos, já é o primeiro passo, legal, perfeito. Então eu fiz tudo isso via job. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês um ponto importante. Depois que a gente faz a migração dos grupos, né, que é rodando esse job ali, que é esse migrate groups, já fazemos essa parte crucial. Agora a gente vai fazer a parte de criação das external location. Então, o primeiro passo aqui, rodar um validate da external location. Então ele vai criar aqui um script para criar as minhas external location com Terraform, né, vai criar um .tf ali no meu ambiente. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui ó, veja que ele definiu 3 external location e ele perguntou se eu quero abrir o script aqui, eu não quero, vou finalizar aqui. Ele cria um script, basicamente, deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, estava testando aqui um item, mas ele cria para vocês aqui o cadastro delas no catálogo. E se eu vim aqui na minha pasta, né, aqui na minha pastinha, Workspace e Applications, OCX, aqui ele vai criar um script, tem um de migração aqui dos storages, do account, Service Principal e cadê External Location TF, tá? Então ele vai criar aqui os meus scripts, então é um recurso para criar aqui as External Location, né, via Terraform. Então a gente vai criar essas External Location agora, só que elas precisam estar atreladas a uma história de credential, né? Então se a gente voltar aqui para a parte de catálogo, a gente não tem nada criado ainda, né? Então a gente pode fazer manualmente, que sinceramente é muito mais fácil pelas questões de acesso, entre outras coisas. Então se eu vim aqui, opa, cadê o meu, dá um refresh aqui, não apareceu ali a parte do Metstore, como se não tivesse o Metstore instalado ainda, mas já temos, né? Aqui em cima, ó, botãozinho de catálogo, então a gente tem que clicar aqui, External Location. Então, nada criado, história de cliente nada criado. Primeiro passo é criar uma história de credential, né? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, vamos limpar a tela. E eu vou rodar esse primeiro comando aqui, é para ele fazer a criação de um arquivo CSV lá na minha conta, para ele gerar todas as storages versus service principal que eu preciso criar, tá? Então eu já rodei esse comando aqui previamente, porque ele tem algumas particularidades de acesso na minha conta Azure. E o próximo passo aqui, ó, Migrate Credentials, tá? Então eu vou fazer esse comando aqui, criar a minha história de credential necessárias para que eu possa utilizar no meu ambiente, tá? Então essa história de credential é basicamente encapsulado uma Service Principal ou um Access Connector, que é o que vai acessar a storage, tá? Então todo o meu acesso passa por esse carinha aqui, tá? Não passa mais por um Cluster Scoped como anteriormente, tá? Tá pedindo para me confirmar aqui se eu quero criar um Access Connector para esse cara. Não quero criar porque já está criado o Access Connector, né? Ele já cria por default. Então ele está falando aqui que ele não encontrou nada, Service Principal. Vamos ver se ele consegue criar. E está falando aqui que finalizou. Vamos ver se ele criou aqui uma External Storage Credential. Carregando a tela. Na verdade não criou. Deixa eu rolar de novo aqui para a gente ver se eu pulei alguma etapa. Rodando aqui. Acho que eu tenho que dar yes na primeira etapa também, para ele criar o Access Connector, tá? Então ele vai criar um novo, possivelmente. Eu já tinha criado isso aqui, já tinha rodado esse comando anteriormente, tinha dado certo. Então por isso que eu preferi não criar novamente o Access Connector. Então vou deixar aqui sim, criar um Access Connector para cada storage, que está definido lá na minha conta. Ele vai fazer um acesso lá no meu... Aqui eu tenho que estar... Detalhe, aqui eu preciso estar conectado com Azure CLI, tá? Que é outro tipo de acesso, não é mais o acesso do Databricks CLI, tá? Então, o que eu tive que fazer para rodar isso aqui? Eu troquei aqui na autenticação de Databricks CLI para Azure CLI, depois eu vou voltar para Databricks de novo aqui, tá? Então vamos lá, ele falou que criou aqui, vamos ver. Ó, criou minha história de credential, que está encapsulando um Access Connector que ele criou também. E ó, o comentário aqui, ó, criado by UCX, tá? Então esse é o cara que vai acessar o meu storage de fato, né? E as minhas external locations são as locations que eu posso organizar os meus catálogos, databases e tabelas, tá? Poderia criar por aqui também apontando para lá, mas eu vou criar via comando também para a gente finalizar. Então, migrate aqui é locations, que ele vai utilizar aquelas 3 locations que ele já encontrou, que são as principais, e vai criar elas lá no meu external location, uma location para cada
endereço que ele encontrou lá no Assessment e também o que ele mostrou ali pra gente nas tabelinhas que ele criou, tá? Então ele está falando aqui que ele requer uma permissão de migration no CLI, beleza? Acho que é só um ARN, né? Tá seguindo aqui a criação, ó, essa é a minha subscription prod data in action, para pegar os storages, e segundo ele aqui tá criado, vamos ver, pronto, olha que maravilha, criou as minhas 3 external locations aqui, criado pelo CX. Se a gente clicar aqui, por exemplo, no Gold, né, vai ter aqui, não tem nenhum acesso, tem aqui o owner, por exemplo, que criou, e dar um test connection, por exemplo, para ver se está tudo certo, né, ó, acessou, perfeito, então daqui para frente eu posso seguir com a parte da minha migração de tabelas de fato, tá? Então temos aqui todas as minhas dependências criadas. Para mim seguir para minha parte de tabela, eu preciso fazer um sync workspace info. Ele precisa sincar as informações desse workspace com o meu account. Eu não consigo fazer um sync porque existem algumas dependências de acesso, então eu vou fazer um manual, tá? Então tenta rodar o sync no seu, mas o meu eu vou fazer aqui o manual. Isso aqui é um pré-requisito, tá documentado lá no GitHub para que você consiga rodar um Create Table Mapping, tá? Então ele vai falar aqui qual que é o workspace, esse mesmo, Next Workspace, para por aqui e pronto, rodado. Agora entra a parte de migração de fato. Essa parte aqui é a mais legal de todas. Ele vai criar um mapeamento de todas as minhas tabelas no CSV e eu posso entrar no CSV e manipular para mim definir quais os catálogos que eu quero criar, tá? Então eu vou criar aqui um Table Mapping. O que ele vai fazer? Exporta todos os meus objetos para o CSV e lá nesse CSV eu posso editar e eu falo, ó, essa tabela vai para tal catálogo, essa vai para tal catálogo, ó, abriu aqui, ó, criou o meu CSV e aqui que a gente vai planejar a migração e aplicar de fato os nossos objetos, tá? Então basicamente eu vou baixar esse CSV aqui, ó, Mapping, Export e vamos abrir ele aqui na minha máquina, finalizou, né? Então deixa eu abrir aqui esse CSV com um Excel, é mais fácil da gente manipular, né? Então, eu posso abrir também com... Melhor, eu vou abrir com o VS Code, é mais fácil de editar. Deixa eu abrir aqui com o VS Code, que é mais fácil de editar. Então tá aqui, ó. Ele é basicamente um CSV. Então aqui eu tenho o Workspace Name, o Catálogo Name, então esse aqui é o nome do catálogo, o Source e o Destino, tá? Então o Source, então esses 3 aqui são Source. Então eu tenho o Source e Destination. Então eu posso definir aqui, por exemplo, ó, o Workspace Name aqui a gente não mexe nada, Catálogo Name também não mexe nada. O que a gente vai mexer? Desculpa, o catálogo name a gente vai mexer assim, que é o catálogo que a gente quer que a gente leve esse cara. O source, catálogo não. Aqui a gente pode mexer para ele alterar o catálogo destino. Isso aqui é legal, né? E o nome da tabela destino também. Então, tudo que você quiser alterar aqui, você pode referenciar um novo catálogo ou um novo nome de tabela também. Se você quiser auditar. Por exemplo, a tabela count, eu quero levar como account test, por exemplo. Eu posso renomear aqui, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Qual que é o catálogo desses caras aqui? Eu vou definir catálogos diferentes para cada um deles. Por exemplo, eu vou pegar aqui Workspace. Tá aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou alterar, vou renomear tudo isso aqui. E vou alterar, porque a maioria é bronze, né? Vou alterar aqui para catálogo bronze. Esse é o catálogo que ele vai criar lá no meu Unity Catalog, tá? Então eu vou salvar. Só que não quero tudo bronze, né? Eu tenho coisas aqui que são silver e gold. Deixa eu descer lá. Controller. Defina-se. Aqui, ó, por exemplo, tem um catálogo que é Gold e tabela Gold. Então eu vou criar aqui catálogo Gold e Silver, né? Catálogo Silver. Só que vai ficar o esquema Silver, né? Então eu acho que eu vou trocar aqui. Então o catálogo vai ficar muito estranho, né? Catálogo Gold, Gold, Gold. Então eu vou trocar aqui para, sei lá, Finanças, Silver Finance. E aqui Gold KPIs, por exemplo, sei lá, teste, só pra gente fazer aqui, tá? Então, salvei esse CSV aqui. Agora a gente vai pegar esse CSV e devolver lá pro nosso ambiente, né? Então, vou voltar pra cá. Vou fazer o seguinte, vou renomear isso aqui. Vou trocar aqui pra old. E aí eu vou importar o outro lá que a gente acabou de alterar, tá? E aqui sim acontece a mágica da nossa migração e depois a gente vai rodar o assessment de novo, vai acompanhar a evolução e aqui começa as coisas fazerem mais sentido para você, tá? Então, importei aqui o novo CSV, tá? Então a gente vai voltar aqui para o nosso terminal, aqui no CX, limpar minha tela, aumentar aqui para vocês. Depois que a gente criar o Table Mapping,
Eu vou setar aqui só minha account de novo, só para não ter perigo. Eu acho que aqui também agora eu já tenho que voltar para Databricks CLI, né, para não ter problema, que eu já não vou rodar mais comandos a nível de account. Aqui eu entro na parte de catálogos, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no meus catálogos e criar o catálogo que eu defini lá naquele CSV, né? Então eu vou rodar aqui o Create Catálogos. O problema aqui também é que, como eu não defini o Hive Store, ele vai precisar informar um location, né? Vamos ver se ele vai criar. Senão eu posso criar na mão e informar o location lá na mão, tá? Se eu não conseguir criar por aqui. Storage location for... tá vendo aqui, ó, ele tá pedindo um location para o catálogo bronze. Então eu posso informar aqui o location. Vamos pegar o location lá do nosso external location, tá? Então vou pegar esses locations aqui. Na verdade o do bronze é outro, né? Vou pegar esse location aqui, ó. Vou pegar aqui location DB Sales. Vou trocar aqui só o final dele. Eu vou colocar aqui o C, tá? Aqui para o catálogo bronze de novo. Oxe, eu pedi para todos. Deixa eu colocar aqui no bronze. Oxe. Pronto. Silver. Agora para o catálogo Silver. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Travei o negócio. Não consigo alterar. Que isso, cara? Ah, que raio. Eu vou cancelar o comando porque... deixa eu cancelar aqui, vai. Vou rolar de novo o comando. Create catálogos. Ele vai pedir o endereço de cada catálogo. Então eu preciso especificar eles aqui. Deixa eu pegar aqui o bronze, o gold e o silver. Eu preciso especificar lá. Tá? Então eu vou colocar aqui esse Metastore Location URL. Esse aqui. Opa! O usuário não tem permissão de criar Managed Storage. User don't have... Ah tá, o meu usuário que estou conectado não tem permissão. O que eu vou fazer? Eu vou dar permissão para mim mesmo lá, tá? Então deixa eu voltar lá no meu ambiente. Eu vou dar permissão para mim mesmo, porque eu tenho 2 logins, né? Então o meu login que eu estou gerenciando aqui não tem permissão. Então vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Create catálogos. E a gente vai informar aqui de novo o endereço do catálogo. Ah, tá. Esse aqui é do Silver que ele tá pedindo. Ó, eles não deixam pagar, cara. Que raiva. É porque o do bronze eu já informei. Então ele tá pedindo do Silver agora. Então eu tenho que ler aqui, prestar mais atenção, né? Fazer as coisas. Ó, catálogo bronze. Tá, agora deu bronze. Tá meio aleatório isso aqui. Bronze é esse. Gold. Tá totalmente aleatório, né? Não é sequencial. É esse. E Silver é esse. Pronto, defini todos os catálogos. Ele criou todos os esquemas, ó que legal. Todos os nomes de databases que a gente definiu lá no CSV do Create Table Mapping e tá criando lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no catálogo. Catálogo Explorer. Ó, bronze. Criando aqui os catálogos, ó, Gold e Silver, tá? Ó, Silver, Gold e pronto. E aí, aqui a gente vai entrar na parte de imigração. Ó, falou que não teve permissão, could not find principal with name users. Errei básico aqui, né, de tantos outros erros que eu já tive. Mas beleza, conseguimos criar aqui os nossos catálogos. E agora sim a gente vai entrar na parte da migração em si, tá? Então vamos rodar aqui. Perceba que eu posso colocar o debug para acompanhar em tela tudo que está acontecendo, mas é muito log que às vezes você não consegue acompanhar. Então vamos ver, pode ser que dê alguns erros aqui, mas ele não é atômico, então o que ele migrou. Então a gente pode depois acompanhar no relatório de novo, tá? Então aqui agora vai mandar bala e vai começar a migração, pegando tudo que está no CSV e levando para a minha tabela lá, tá? Então ele vai criar um cluster, ele vai disparar esse job aqui, ó. Deixa eu vir aqui para vocês em Workflows. Então ele vai disparar aqui o job de Migrate Tables. Esse job pode levar um tempo considerável. Então eu vou fazer um corte nesse vídeo aqui e eu volto com depois da migração e depois também eu rodo de novo o Assessment para a gente acompanhar no dashboard de migração, tá?
Então percebam, são muitos detalhes, tá? Para que você consiga ajustar. A primeira vez que você for rodar o SX, você vai apanhar bastante. Eu já rodei em diversos ambientes, né? No meu ambiente interno, inclusive, onde eu apanhei bastante para ajustar e refinar os acessos. Mais uma vez, eu prefiro utilizar muito mais o CX para fazer o assessment, porque se você vir aqui, né, no CX, aí não é falando mal, tá? Mas é um ambiente, é um produto open source, um produto muito novo, relativamente muito novo. E se você vir aqui, ó, você tem 106 issues abertos. Então tem muito bugzinho que o pessoal vai descobrindo. Eu descobri vários bugs aqui, não consegui abrir por request nem issue ainda, né? Por request não, abri uma issue. Porque eu acho que era específico do meu ambiente, permissão de acesso, um monte de detalhezinho, mas é um produto que está relativamente novo e com bastante bug. Então eu experienciei vários deles e eu prefiro utilizar o Assessment, que ele é maravilhoso para fazer a migração. Embora em ambientes com muitas tabelas, muitos catálogos, muitas coisas, você pode utilizar o Table Mapping também, que te ajuda bastante, tá? Agora, External Location, Storage Credential, Access Connector, coisas que envolvem interação com o Azure, faça na mão, que é muito mais fácil, tá? Que é muito menos dor de cabeça. E o que for dentro do Databricks em si, dentro do Workspace, você manda bala com o CX, tá? E a dica é essa. Precisa interagir com o Azure, faça na mão, que é mais simples, menos dor de cabeça. Coisas dentro da Databricks, migração de tabela, criação de catálogos, assessment, aí você manda bala no CX, tá? E aí eu vou compartilhando com vocês conforme for evoluindo aqui, né, esse projeto. Se tiverem dúvida, cara, pode mandar bala aí, pergunta no chat, pergunta em onde vocês quiserem, que eu vou estar disponível para responder. Eu apanhei bastante mexendo com CX em outros ambientes, espero que eu consiga ajudar vocês aí nessa migração do ambiente de vocês, tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, meu job finalizou, né? Finalizou aqui a migração das tabelas. Ele deu uma falha, né, na parte de migração de views, mas ele migrou boa parte das tabelas aqui. A gente pode ver os logs dele, também a gente pode ver o dashboard agora, né? Então, deixa eu voltar aqui para a parte de comandos. Então, por exemplo, eu posso rodar esse comando aqui de logs para eu poder ver os logs desse cara que a gente acabou de rodar, né? Então, eu vou rodar aqui. A gente consegue ver os logs por aqui. E também consegue ver os logs pelo portal, né? Então ele está me mostrando aqui tudo que ele fez, ó, tudo que ele migrou, as tabelas que estão pendentes de migração e as tabelas que ele conseguiu migrar, né? Então eu consigo acompanhar aqui tudo que aconteceu. A gente também pode fazer acompanhamento aqui pelo portal. Se eu vim aqui no Workspace, Applications, OCX, Logs. Então, todos os comandos que eu rodar, ele vai logar nessa pastinha aqui. Por exemplo, eu rodei o comando de migração de tabelas. E se rodar várias vezes, ele vai criar uma pastinha para cada execução, né? Então, se eu rodar aqui, pegar a última execução, eu consigo ver todos os logs aqui, tá? Ele também gera alguns logs nas tabelas aqui do SQL, né? Tem uma tabela chamada logs aqui que você pode acompanhar também, para você fazer um troubleshoot um pouquinho mais apurado, tá? Mas beleza, então a gente fez a parte de migração de tabelas. Tivemos ali alguns probleminhas, né? Então eu consigo já acompanhar aqui as tabelas que migraram, as que não migraram. Então, por exemplo, aqui ele vai marcar para mim qual que é a tabela que foi migrada, onde ela está, para onde que ela foi, e a gente consegue fazer esse acompanhamento. Deixa eu mostrar o dashboard para vocês que vai ficar muito mais claro aqui agora, tá? Então deixa eu ver um ponto importante. Depois que você rodar a migração, você precisa rodar um novo assessment, tá? Então você precisa fazer uma nova atualização aqui rodar o job de workflow de assessment de novo para ele coletar os novos logs adicionais, tá? Então voltando aqui para os dashboards, a gente vai vir aqui naquele nosso de migration, né? Para a gente acompanhar o status da migração. Deixa eu atualizar esse dashboard aqui. Eu já executei o job de assessment, né, nesse intervalo que eu estava aguardando finalizar a migração. Quando acabou a migração, eu startei o job de assessment de novo. Está carregando aqui e a gente vai conseguir acompanhar a migração. A migração não foi total porque deu alguns problemas, né? Problema nas views, tem as tabelas gerenciadas aqui no DBFS, tem as tabelas do mount que a gente vai ter que rodar de outra forma. Então a gente consegue já acompanhar o percentual da migração e seguir com os próximos passos, talvez fazendo uma migração via deep cloning das tabelas managed, né, que estão dentro do nosso DBFS. Deixa ele carregar aqui para a gente fazer uma avaliação. Enquanto ele carrega, a gente também tem alguns passos adicionais para a gente fazer agora. Depois eu vou fazer um overview de todos os comandos que a gente rodou, todas as etapas que a gente fez.
e fazer um recap ali no final, tá? Então a gente está quase chegando no final do vídeo aí, tá ficando um vídeo um pouco extenso. Talvez eu faça mais um vídeo sobre o CX, resolvendo alguns problemas, né? Durante essa execução de todos esses comandos, eu tive alguns problemas. Alguns eu cortei para não ficar o vídeo muito extenso, porque eu acabei levando um tempo muito grande para resolver. E alguns eu acabei mostrando, tá? Então, assim, possivelmente você vai ter muito problema no seu ambiente também, por falta de acesso, por alguma incompatibilidade, alguma coisa do tipo. Então, se tiver alguma dúvida, me manda aí, pode comentar no vídeo, me manda uma mensagem no particular, eu faço o possível para tentar ajudar vocês aí, tá? Enquanto atualiza aqui, né, tá carregando o dashboard, deixa eu dar um refresh aqui. Não sei se está travado esse dashboard. Depois eu quero mostrar também as tabelas. Tudo que a gente está vendo aqui via dashboard, a gente pode ver também via as tabelas do SQL, tá? Ó, legal, ele já carregou aqui. Então, o nosso status da migração está em 27%, né? Ou seja, de 117 tabelas migradas, um total de 424. Então, eu rodei uma migração parcial, ele já atualizou para mim o status aqui. E agora eu tenho que seguir com essa migração dessas outras tabelas, que são outros tipos de migração, um outro formato de migração, né? Não são tabelas externas, que são uma forma simples de migrar, né? Então, tem outras maneiras aqui para a gente seguir. Aqui embaixo ele mostrei os problemas de código, né? Eu estou rodando esse workflow já para adiantar. E aqui também tem a parte de reconciliação, né? O que é legal dessa parte de reconciliação? Eu estou rodando também isso aqui para a gente fazer uma validação. Aqui ele mostra o status da migração, né? Tipo as tabelas que migraram e o status dela, se ela foi migrada com sucesso, e qual que é o novo nome dela no Unity Catalog, né? Então a gente tem o nome da tabela no Hive Metastore e o nome dela no Unity Catalog, tá? Então são as tabelas que já foram migradas. Se eu ordenar aqui para tabelas migradas, ó, tem um monte de tabela migrada aqui já. Você consegue acompanhar aqui algumas informações interessantes. E as tabelas que faltam migrar são essas aqui. Tem bastante ainda, tá? Tabela Manage. Aqui já era para aparecer algumas informações de reconciliação. Deixa eu ver, só confirmar aqui o dashboard. Acho que ele não está atualizado ainda. Não atualizou o dashboard ainda. Deixa eu atualizar o dashboard novamente, porque eu já rodei o job de reconciliação. Tá? Esse job é bem legal. Deixa eu ver aqui de novo, migração, e dar um refresh nele. Acho que travou. Dá um refresh aqui nele, porque se eu vir aqui em jobs, né, todos os nossos jobs do workflow, tem esse job aqui de reconciliação que eu já rodei. O que esse job faz? Ele faz uma validação das linhas e registros no Hive Metastore contra as suas tabelas migradas para o Unity Catalog e te dá um resultado final, utilizando aquele percentual que a gente configurou lá no início de 5%. Então, se a diferença for menos de 5%, ele vai dar como ok, se for maior, ele vai dar como uma divergência para a gente ali, tá? Então, é uma forma legal de você poder fazer uma validação pós-migração, tá? Então, sempre que você acabar de migrar, você pode rodar já o job de reconciliação e depois o job de assessment novamente, tá? Deixa eu ver se o nosso dashboard está atualizando. Agora atualizou, 30 segundos atrás. Então aqui o percentual inclusive mudou, ó. Tem uns 17% e acho que deu algum bugzinho aqui. Ele aumentou o número de tabelas. Eu não sei se eu queria mais tabelas nesse intervalo, mas o percentual mudou, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Vamos ver, ó, a parte de problema de código. Isso aqui é bem legal, que é o job que eu rodei. E vamos vir aqui na parte de reconciliação. Tá vendo aqui que deu 100%? Ou seja, ele falou que das 117 tabelas migradas, todas elas estão com o dado certinho conforme o Hive Metastore, né? Então esse aqui é um ponto positivo. A nossa reconciliação está 100%, tá? Eu consigo ver mais informação da reconciliação aqui, se eu não me engano. Quer ver? Não está aqui, acho que deve estar no outro dashboard. Deixa eu pegar aqui, na verdade, tabelas migradas. Yes. Ó, esquema, true, source. Aqui fica as informações da reconciliação, ó. Reconciliation error, se está tudo certinho, se não está. Então aqui fica as informações da reconciliação. Deixa eu pegar uma tabela que tem linhas, pelo menos, né? Consigo, ó, aqui, ó, 100 linhas na origem e 100 linhas no destino, tá? Então a reconciliação é basicamente isso. Ele pega as informações, ele deu aqui um resultado true, né? Se as informações bateram. E também valida a coluna e o tipo de dados da coluna. Então essa reconciliação vai além, né? Ela compara as linhas do Hive Metastore com o seu catálogo e também avalia o seu esquema, tá? Beleza? Então sempre que você acabar de rodar a migração, roda a reconciliação para que você possa acompanhar aqui, né? Então o meu resultado da reconciliação deu 100%. Então eu não preciso me preocupar com a validação de dados, tá? E aqui embaixo é o que falta migrar, como eu já tinha mostrado para vocês. Qual que é o ponto aqui? Então vamos lá, voltando aqui para os jobs. A gente rodou o job de reconciliação, né, após a migração. E eu também já deixei rodando aqui, inclusive ele está rodando ainda, essa parte de experimentar o Workflow Linter. Isso aqui seria para avaliar os códigos, tá? Avaliar os códigos dos jobs.
Então eu tenho 5 jobs que apontam para 5 notebooks, ele vai avaliar esses notebooks e me dar uma lista de possíveis problemas. Tá? Por exemplo, tem um notebook apontando para o Hive Image Store, esse tipo de coisa. Embora eu falei que não é o foco desse vídeo aqui, falar de migração de código, tá? Mas tem aqui algumas possibilidades, embora todos eles são experimental, como o próprio nome diz, é um job basicamente beta tester aqui. Então você roda por sua conta e risco, tá? Então tem essa opção também. Então se a gente vir aqui no nosso dashboard e vir aqui na parte de problemas de código, a gente já consegue vir aqui e fazer uma análise de algumas coisas. Por exemplo, o Notebook Silver. Ele fala aqui que tem alguns problemas de tipo de dados. Aqui um problema de biblioteca nesse notebook aqui que não foi identificado. O Notebook Gold está falando aqui também problema de runtime. Aparentemente não é um problema que impede de eu fazer a migração, tá? Mas tudo que você tiver de problema de código vai aparecer aqui nesse reporte. Isso é bem legal, né? E isso aqui é um ponto importante. Os códigos que estão atrelados a um notebook. Quero avaliar todos os códigos do meu ambiente. Você tem um comando que eu vou mostrar aqui. Então assim, fechamos a parte de migração de tabelas. Obviamente tem coisas para serem migradas ainda, talvez vai ficar para o próximo vídeo. Mas vamos para a parte de migração local. O que eu tenho de opção de comando aqui? Eu tenho esse lint local code, que eu posso baixar todos os códigos Python e SQL para minha pasta local no meu computador. E eu posso rodar uma avaliação em cima deles, né? Então eu baixei aqui 2 notebooks para minha pasta. E eu vou rodar esse comando aqui em cima deles para a gente ver. Né? Se eu fazer aqui um clear command, e vou rodar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses códigos Python e vai avaliar se tem alguma coisa de impeditivo. É basicamente o mesmo resultado que vai aparecer lá, tá? Mas você pode rodar local, apontando para todos os notebooks do seu ambiente. Né? Então ele vai me dar aqui um resultado. Ó. A tabela DB Sales foi migrada para o Unit Catalog. O que ele quer dizer? Que eu estou referenciando uma tabela nesse notebook que já foi migrado. Né? Então eu preciso possivelmente ir lá e alterar na mão esse código aqui, ou dar um use lá no meu notebook para que ele já referencie a tabela do Unit Catalog. Tá? Depois eu posso tentar forçar a migração aqui. Não testei esse comando ainda de migração do notebook em si, tá? Eu prefiro fazer na mão essa parte de código. Ainda mais se for para dar um use, se for para trocar uma referência do Hive Image Store para o catálogo. Eu prefiro fazer na mão por enquanto, até que esse comando esteja mais maduro, tá? Então aqui a gente encerra a nossa parte do CX. Eu fiz aqui um step by step de tudo que a gente fez ali nos comandos anteriores, né? Que seria basicamente a instalação do Databricks CLI, né, é um ponto importante, que quando você instala o Databricks CLI, ele já vem com o Databricks Labs, que tem um monte de projetos disponíveis pela Databricks, um deles é o CX, tá? Lembrando que o CX é um projeto open source, que a comunidade mesmo contribui com ele. A gente fez a instalação do CX via Databricks CLI, fizemos ali a alteração de arquivos, vimos as configurações padrão e também vimos aonde está esse arquivo de configuração que a gente pode alterar manualmente, por exemplo, a quantidade de paralelismo, a quantidade de cluster e entre outras configurações ali dentro da instalação. A gente navegou pelos comandos disponíveis, né? Não falamos de todos, mas dos principais, e depois a gente rodou alguns deles. Vimos ali o comando de workflows para listar todos os jobs do CX, vimos os dashboards, né? Passando por cima de cada um dos dashboards, as tabelas de sistemas, né? Então a gente viu aqui as principais tabelas de sistemas, então aqui tem o banco CX, e a gente viu um pouquinho sobre elas, né? Por exemplo, eu mostrei aqui a tabela tables, a parte de mounts que a gente tem aqui, a parte de código, o que é legal, ó, tem aqui um code partners, que é tudo que ele busca para encontrar problemas, né? Eu tenho aqui, ele procura por códigos que tem essas referências aqui fixadas, né? Bibliotecas, apontamentos dentro do código. E aqui tem um código referenciando lá na documentação para você entender o que é aquele problema, né? Tipo um índice. Então todos esses padrões de código ele vai buscar nos seus notebooks, tá? Ou scripts e SQL e Python, tá? E aqui a gente tem também a parte de objetos do workspace, tudo que está dentro desse workspace. Então tudo que foi varrido nesse assessment está dentro dessas tabelinhas aqui. Por exemplo, workflow problems, que é do assessment. Então tem que qual que é o job que pode estar com problema durante a migração, qual que é o tipo de problema, a parte de reconciliação, que eu falei para vocês ali. Eu tenho aqui as tabelinhas também aqui para a gente poder fazer uma avaliação, uma query mais manual. Então tudo que a gente rodou, todos os objetos catalogados estão nesse banco CX, tá? Então a gente viu isso também, né, que são as tabelas do sistema CX. A parte de configuração de permissão, que são os profiles que a gente configurou ali no início, né, os off profiles. E aí você pode configurar mais de um profile para mais de um workspace. A parte de assessment, que é a parte para mim mais importante, né? A gente navegou bastante pelo dashboard de migração. Eu vou abrir depois ele no final só para a gente encerrar.
Ele é, para mim, o principal de todos para você planejar a sua migração, a sua estratégia, parcial, full. E depois a gente pode falar mais de estratégia se você quiser, né? Comenta no vídeo aí se você quer que a gente fale um pouquinho mais de estratégias de migração, para a gente fazer uma terceira parte, tá bom? A criação de dependências, que seriam, a gente fez a criação de um Metstore, atrelou o nosso workspace ao Metstore, essa parte de atribuição a gente fez via comando. Via comando a gente criou um Access Connector, que seria uma Managed Identity lá do Azure, e para ele poder atrelar numa Storage Credential, então a gente também criou uma Storage Credential via comando, via OCX, né? Criamos as External Location, então ele pegou todos os Storage Paths que ele encontrou nas minhas tabelas do Hive Metstore, listou 3 External Location e criou as 3 External Location, tá? Depois a gente criou todos os catálogos e esquemas, né, baseado no Table Map. Na verdade, essa sequência aqui está errada, porque eu precisei rodar o Table Mapping primeiro, né, para poder saber isso. Então a gente fez a criação do Table Map, né, que é o mapeamento de todas as tabelas dentro de um CSV. Lá no CSV eu alterei as referências que eu queria, né, tipo assim, trocando o nome de catálogo, nome de esquema que eu quisesse trocar. Aplicou a migração, então eu fiz a migração, a gente viu que deu um erro aqui, não levou todas as tabelas, não levou algumas views, que fica para um próximo vídeo de correção, mas funciona. Depois a gente rodou a reconciliação, né? Então a parte de migração de tabelas managed e mount eu não fiz aqui, posso fazer numa terceira parte, mas o importante para vocês pegarem a base conceitual, a ferramenta ela funciona, é bem legal, muito mais essa parte de assessment também de migração de tabelas. A parte, como eu falei, de objetos ali pontuais, pode dar um pouquinho mais de trabalho fazer o VOCX, mas funciona. Embora eu recomendo que você faça na mão coisas específicas, né? Um external location, história de credential, essas coisas. A parte de reconciliação é bem legal, então eu fiz uma migração com o meu OCX e aí eu posso fazer reconciliação. Importante, a reconciliação só vai funcionar para as tabelas migradas pelo OCX. Tá? Então se você migrou na mão a tabela usando 5 com qualquer outro comando, ela não vai existir lá nos catálogos do OCX e ela não vai rodar a reconciliação. Então, você tem que fazer manualmente essa reconciliação. Tá? O acompanhamento do dashboard de migração, que a gente viu agora, né? A gente vê o percentual, as tabelas migradas, as tabelas pendentes de migração. A avaliação de código, né? Então esse workflow lint que eu mostrei para vocês que está rodando, mas já tem um log ali funcionando. E também o local lint ali, que eu posso avaliar códigos locais também. Né? Eu baixo minha pasta de notebooks e rodo um lint neles, tá? E por último, a limpeza de objetos. Tem um comando ali que você pode excluir todos os objetos temporários que foi criado. Por exemplo, os usuários que está com dbtemp, databases, coisas que você renomeou como um prefixo temporário, você pode limpar com o comando de limpeza aqui, né? Então, se você pegar aqui na lista de comandos, tem a parte de revert, quer ver? Tem a parte aqui de clear, clean aqui, clean workspace, então tem aqui o delete group, backup groups, então tem um comando especificamente para que você faça essa limpeza, tá? Tudo isso que eu estou falando está documentado aqui, obviamente a ideia é passar de um formato mais simples e mais rápido para que você economize tempo, embora é isso, tá? Acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos aqui, conseguimos abordar tanto a parte de migração quanto o step by step, os dashboards, as principais coisas importantes para que você consiga planejar sua migração, tá? Dos dashboards, então, deixa eu voltar aqui para o nosso assessment, só para a gente finalizar. Deixa eu carregar ele aqui e atualizar ele manualmente. Deixa ele estar atualizando aqui, né? Mas pode ver que eu aumentei o número de tabelas, acho que eu acabei rodando no notebook que cria mais objetos, então ele gerou mais objetos aqui, um database novo. E aí a gente conseguiu já aqui ter um percentual um pouco diferente e tal. Aqui acabou de rodar já, né? Então aqui eu tenho aqui o nosso assessment, tá? Então isso para mim, esse é o dashboard mais importante que você vai ter do OCX nesse primeiro momento. Tem outros dashboards também tão legais quanto, que seria o acompanhamento, o planejamento, mas esse daqui para mim é o mais legal. É onde a gente vai te dar uma visão do tamanho dessa migração que você vai ter que planejar e o tanto de possibilidade de problemas que você vai ter, né? Por exemplo, clusters, jobs, execuções, notebooks, tabelas managed dentro do Hive Metstore, dentro do seu DBFS, dentro do Mount, entre outras coisas, tá? Bom, acredito que é isso, pessoal. Acho que finalizamos aqui, damos aqui como encerrado toda a nossa parte de migração. Eu consegui passar por todos os tópicos que eu queria, todos os comandos que eu queria, acho que eu consegui executar aqui com vocês, né? A parte de migração de grupos, tudo. E acho que até aqui na parte de migração eu acabei pulando aqui, né? Assessment,
Depois do assessment, tem a parte de criação de migração de grupos aqui, né? Deixa eu acrescentar aqui. Criação e migração de grupos. Account, tá? Então, essa aqui é uma etapa crucial. Então, a gente fez essa etapa aqui passo por passo, comando por comando. A gente rodou os jobs, vimos os logs dos jobs, né? Então, tem comandos para que você consiga ver os logs dos jobs, ou você também consegue ver os logs dos jobs manualmente, vindo aqui na parte do Workspace, como eu já mostrei para vocês, né? Então, se eu vim aqui em Workspace, Workspace, a pasta de Application, CX, você vai em Logs, você vai aqui no job que você quer, né? Escolhe aqui o job que você quer e você consegue ver os logs das execuções, tá? Ou você roda o comando log em cima do workflow que você quer ver, que ele vai despejar esses logs na tela para você via comando, tá? Então a gente conseguiu abordar aqui as principais tabelas, né? Os tópicos mais importantes. Deixa eu mostrar aqui também, né, as tabelas migradas, né, que eu falei que migrou, mas não mostrei. Então, se eu vir aqui no banco Bronze, por exemplo, e no banco Finance aqui, acho que o Finance foi um... aqui, ó, migrou o Finance, o DBHR, acho que não migrou. Tem alguns bancos que não migraram aqui, né, tipo, ó, esse DP Operation migrou. Então, teve muita coisa aqui que a gente conseguiu migrar utilizando o CX, né, de forma bem simples e trivial, gerando um CSV com mapeamento, alterei as referências e rodei um comando que pega todas essas tabelas e migra do meu catálogo para o meu MetaStore. O que é importante dizer aqui? Não é só migrar os objetos, né? A migração obviamente, você vai ter que migrar as tabelas, migrar os notebooks, os códigos, scripts SQLs que estão rodando no seu warehouse, mas também tem as referências externas, né? Aplicações que acessam via, por exemplo, um Power BI que acessa o seu warehouse, que o código SQL está lá dentro do seu Power BI, por exemplo. Então, essas referências também é importante que você altere. Por isso que é importante você deixar o Hive MetaStore rodando por um tempo com o seu Unity Catalog, né, com o seu catálogo migrado, até que você consiga fazer essa migração dos objetos externos e não tenha nenhum problema de impacto em produção, tá? Beleza, o foco aqui foi muito falar sobre o CX e não tanto sobre estratégias de migração. Eu queria mostrar essa ferramenta para vocês funcionando, que é bem legal. Obviamente, mais uma vez, rode aí, teste bastante no seu ambiente de teste, HML, antes de rodar em prod, porque é uma ferramenta open source, tem bastante bug reportado aqui na página de issues, né? Então acho que é importante você saber disso, não é uma ferramenta homologada, 100% produtiva, mas a Databricks e a comunidade está apostando bastante nessa ferramenta aqui para que você consiga agilizar a sua migração do Hive MetaStore para o Unity Catalog, né? O Unity Catalog, como a gente falou, ele é uma ferramenta muito boa de governança, auditoria, logs, vários pilares ali que a gente consegue agregar muito no nosso ambiente, fora um monte de feature que já nasceu e é só suportado dentro do Unity Catalog. Então não tem por que você não migrar. Se você vai migrar na mão, se você vai utilizar o CX, independente, o importante é que você faça a sua migração, tá? Então com isso a gente encerra aqui praticamente o terceiro vídeo da série, falando aqui sobre migração de ambiente. Possivelmente, talvez a gente fale um pouquinho sobre Unity Catalog OSS, né, que é a parte de open source, um pouquinho de governança no futuro. Quem sabe, né? Esse vídeo aqui já demorou bastante, mas comenta aí se você quer que a gente faça um novo vídeo seguindo esses próximos passos aqui, ou se quer um novo vídeo falando sobre o CX, ou talvez um novo vídeo só falando sobre migração, estratégias, como que a gente pode fazer isso manualmente, como que a gente pode fazer usando o CX parcialmente, outra parte na mão. Então a gente tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Beleza, pessoal? Acho que é isso. Então, um abraço e até a próxima.